E aí, pessoal, olá! Estamos de volta aqui para a nossa última parte do capítulo de captação de águas superficiais, né? Captação em mananciais superficiais. Lembrando que, fazendo aqui uma rápida retrospectiva, nesse capítulo 5 de captação de águas superficiais, a gente viu a primeira e a segunda partes, que são partes mais teóricas, embora eu já tenha colocado exercícios resolvidos lá, dimensionamentos lá, como por exemplo dimensionamento de uma caixa de areia, de um desarenador, tá? Mas a gente viu aqui a parte 3, que fala de alguns estudos para mananciais. E agora, a parte 4, a gente vai fazer alguns dimensionamentos. Lógico que dentro da parte de captação nós temos várias formas de captar, né? Nós temos várias alternativas, com canais, com drenos, com tubulações, com caixas de tomada, com bomba, sem bomba, tá? Com captação flutuante. Então a gente vai fazer, obviamente, cada dimensionamento desse aqui é um mundo, por isso que essa aula é a solução de 3 questões apenas, mas são 3 dimensionamentos bem amplos, tá? Então a gente escolheu algumas questões para a gente poder, alguns projetos para a gente poder resolver aqui esse dimensionamento, ok? Então vamos direto ao que interessa. A parte de hoje é a parte de dimensionamento, né? Projeto de dimensionamento de algumas partes da captação, ok? Então vamos lá. Esse slide ele se divide assim. Eles são, como a gente está vendo ali em cima, exemplos comentados, tá? Então eu tenho um exemplo comentado 1, 2, 3, 4 e 5, só que o 4 e o 5 não estão comentados, por quê? Porque o 4 é uma questão de caixa de areia, que a gente já colocou em uma outra aula, e o 5 é um outro dimensionamento que envolve elementos que a gente não viu agora e que, para a gente ver esse elemento, teria que ter uma aula inteira só para tratar disso. É o caso do MPSH, tá? Que a gente só vai ver quando a gente for estudar o capítulo de bombas, que é o capítulo 8. Então a questão trata do dimensionamento de tubulação de tomada, né? Então note que a tubulação de tomada é essa tubulaçãozinha aqui, é ela que vai efetivamente ser mergulhado dentro do manancial, né? E através dela vai ser encaminhada a água para um poço de tomada, tá? E nesse poço de tomada é ali onde vai ser sugado, né? Então esse poço de tomada pode ser uma caixa de tomada, que aí ela requer um outro tipo de dispositivo que não a tubulação. Ela requer, ou pode ser como esse, um poço de tomada ou poço de sucção, que é onde a água vai ser sugada pela bomba, tá? Então observe ainda que essa tubulação está abaixo do nível mínimo da água. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então vamos ler o enunciado. Dimensionar uma tubulação de tomada de uma captação de água de superfície destinada a uma comunidade com população de projeto de 2.000 habitantes. Então olha aí, ele está dando a população, né? A gente já sabe que se ele está dando a população é porque ele vai pedir o consumo e a vazão, e a vazão é a rainha das informações na engenharia hidráulica, a gente sabe disso, tá? O consumo per capita médio de água macro medida é de 150 litros por habitante dia. Espera um minutinho. No capítulo de consumo de água a gente já estudou a diferença entre consumo per capita e o consumo efetivo per capita, né? O consumo per capita ele é obtido a partir da macromedição, por isso que está escrito aí, macromedido, né? É quando eu pego todo aquele volume de água consumido, seja por consumidores domésticos, residenciais, comerciais, industriais ou consumo público, e divido isso aí pela população do local, né? Eu não levo em consideração, por exemplo, o equivalente populacional que uma indústria tem, que um comércio tem, pois se eu levasse, o consumo per capita perderia o sentido e passaria a existir apenas o consumo efetivo per capita, né? Então, quando eu divido esses consumos inteiros, inclusive esses grandes consumidores, pela população, eu obtenho o consumo per capita. Por isso que está aí macromedido. O consumo efetivo per capita, ele parte da micromedição e não da macromedição, tá? Então ele é 150 litros por habitante dia e o K1 é 1,2. Professor, por que ele está dando o K1 e não o K2? A gente lembra do capítulo de consumo de água que todo e qualquer dimensionamento a montante do reservatório não leva em consideração o K2, o coeficiente de maior consumo, né? Ele é majorado, ele é maximizado apenas, não leva em consideração o K2, o coeficiente da hora de maior consumo. Ele é majorado, maximizado apenas para o dia de maior consumo. E na obra de captação nós temos o seguinte, ó, a vazão é igual a
P, esse Q é o consumo per capita, né? Vezes K1. Aí, aquela observaçãozinha que ele coloca aqui, ó. As unidades de produção de água deverão ser projetadas para funcionarem no máximo 16 horas por dia. Opa! Aqui, pessoal, normalmente nos livros tem escrito 86.400, né? O que é que eu digo para vocês sobre isso? Não usar dessa forma, tá? Porque 86.400 é o número de segundos que tem em um dia. Mas o que são um dia? São 24 horas vezes o número de segundos que tem em uma hora, 3.600. Isso funciona para adução contínua, que é aquela que funciona 24 horas por dia, em geral, adutoras por gravidade, tá? Mas em adutores por recalque, onde eu vou ter uma sucção, essa bomba não pode funcionar 24 horas por dia. Ela precisa ter o tempo do descanso dela para manter vida útil, para manter eficiência. Então, ao invés de funcionar 24 horas por dia, ela funciona um certo tempo T. T de bombeamento, né? Então, essa é a fórmula. Então, o que é que ocorre? Antes da estação de tratamento de água, em obras a montante da estação de tratamento de água, eu ainda tenho que considerar o consumo da ETA, tá? Eu ainda tenho que considerar o consumo da ETA, ok? Nessa questão eu não estou considerando o consumo da ETA, nessa questão não estou, mas na prova eu posso colocar. Então, se eu colocar, é só você acrescentar aqui. Professor, e se o consumo da ETA for 4%? Então é 4% a mais, então vai ficar 1 mais 4%, ou seja, 1,04. Né? Por quê? Porque 1 é esse consumo aqui, é o consumo, é a produção de água. E 4% é o tanto que eu vou utilizar na estação de tratamento de água para a lavagem dos filtros. Mas nessa questão, eu não estou utilizando o consumo da ETA, ok? E aí ele disse, o comprimento da tubulação de tomada é de 5 metros, tá? Tá aqui ele. E ele descarrega num poço de tomada, exemplo da figura. Professor, esses 5 metros é dimensionado? Olha, esses 5 metros é medido até um ponto onde você resolva locar, é uma questão de locação, a sua caixa de tomada, o seu poço de tomada, né? Agora, obviamente que você, para locar, você tem que levar em consideração fatores como o terreno, né? A irregularidade do terreno, a instabilidade do terreno, tá? Uma distância segura onde você possa realmente fazer essa obra de forma que essa obra fique ancorada, fique segura, tá? Então você tem uma distância aí. Nessa questão é 5 metros, ok? Então, pessoal, tá falhando aqui. Então, eu tenho aqui, a questão não colocou, mas como é uma questão resolvida lá do livro do Léo Heller, né, da UFMG, então lá na resolução tem. Então eu vou seguir exatamente os parâmetros que ele adotou lá. Se ele não tivesse resolvido, eu adotaria os meus parâmetros aqui, né? Mas ele resolveu colocar uma tubulação de ferro fundido, tá? Muito comum para obras de captação, já foi falado isso no nosso capítulo de materiais de tubulação, revestido com argamassa de cimento justamente para evitar o problema do envelhecimento, para evitar vários problemas que surgem no interior da tubulação de ferro fundido, tá? Que eu abreviei, né, para não ficar tão grande, fofo, ferro fundido, ok? E o coeficiente de Hazen-Williams do ferro fundido é 130, então já está na cara que nós vamos usar aqui a equação de Hazen-Williams para perda de carga, ok? Aí ele deu também o coeficiente de perda de carga localizada das 3 peças que eu tenho, que são o crivo, né, a saída da tubulação. Tanto entrada quanto saída possuem perda de carga localizada. Como no caso da entrada eu coloquei um crivo e não uma entrada propriamente dita, eu tenho que colocar o coeficiente de perda de carga localizada do crivo. Mas na saída eu coloco o da saída e lá perto da saída tem um registro. Então eu tenho que colocar o coeficiente de perda de carga do registro. Bom, antes de fazer abastecimento de água, vocês já fizeram nessa linha instalações hidrossanitárias, antes disso hidráulica, antes disso mecânica dos fluidos, né? Fenômeno dos transportes. Então vocês já sabem muito bem o que é perda de carga localizada e ele está dando esse coeficiente K, nós vamos ver a fórmula, mas a fórmula da perda de carga localizada ela equivale a um percentual, representado por esse K, da carga cinética. Então é KV2 sobre 2G. Né? É assim que a gente calcula
a perda de carga localizada de forma oficial, né? Existe um outro método, que é o método dos comprimentos equivalentes, mas a forma oficial é essa, é relacionando com a carga cinética V2 sobre 2G, tá? Bom, então a gente pode passar para frente para ir resolver, né? Então eu coloquei aqui, daquele slide para cá, os dados do problema. Eu tenho a população, 2.000 habitantes, né? O consumo per capita, 150, o K1, 1,2, a duração do bombeamento e o comprimento da tubulação. Obviamente, se eu tenho esses dados aqui, a primeira coisa que eu vou calcular é a vazão, né? A vazão é a rainha das informações na engenharia hidráulica, tá? Então vamos a ela. O primeiro passo, cálculo da vazão. E o cálculo da vazão é dado por essa forma, né? PQK1 dividido por T vezes 3.600. Professor, por que o consumo da ETA não está considerado aí? Porque nessa questão ele não considerou. Mas pode ser que em outra eu possa colocar com essa consideração. E num dimensionamento real você tem que levar em consideração isso, ok? Bom, e aí eu só substituo os dados, né? População, 2.000, consumo per capita, K1, tempo de bombeamento. Eu vou encontrar uma vazão aí que é de 6,25 litros por segundo. Até aí tá bem tranquilo, não tem nenhuma novidade em relação ao que a gente já conhece, né? O segundo momento, o segundo passo é o diâmetro da tubulação de tomada. Pessoal, falou em diâmetro, tendo vazão, não tem mistério, equação da continuidade. Então veja que eu escrevi aqui, ó. Só que a equação da continuidade é Q igual a AV, precisa da velocidade. Então eu fiz uma observação aqui, dizendo que a norma que trata disso aqui, que é a NBR 12213, coloca no seu item 6, eu cortei, fiz uma edição disso aqui, coloca no seu item 6, no subitem 6.1, tomada de água, uma condição de que a velocidade no interior de conduto, sejam livres ou forçados, em tomadas de água não deve ser inferior a 0,6. Por quê? Qual a intenção do legislador ao fazer isso? Evitar que sedimentos devido a baixa velocidade possam se depositar dentro da população, dentro do sistema. Tá? Então, se limita a velocidade mínima a 0,6. Então, é essa que nós vamos usar. Por quê? Vou mostrar aqui para a gente ver melhor. Equação da continuidade, Q igual a AV. Né? Vejam que a velocidade e o diâmetro são inversamente proporcionais para uma mesma vazão. Então, se eu usar a velocidade mínima, eu vou obter o diâmetro máximo que eu posso ter. Né? Vamos supor que esse diâmetro máximo dê 120 milímetros. Bom, aí eu pergunto para vocês, pessoal, nós vamos então para 100, que é o diâmetro nominal comercial, né? Inferior a 120, ou nós vamos para 150, que é o superior? Ora, se eu estou trabalhando com a velocidade mínima, eu estou achando então o diâmetro máximo. Eu não posso ir para um diâmetro maior do que ele. Então eu não posso subir de 120 para 150. Por qual motivo? Porque a velocidade desceria para baixo de 0,6. Então, no caso desse, onde eu for precisar, se eu for precisar arredondar o meu diâmetro, deu 120 para 100 ou para 150, para baixo ou para cima, nesse caso, eu tenho que arredondar para baixo. Tá bom? Vamos lá. Então, eu coloco os dados aí, eu isolo o D, né? Isolando o D. Então, D vai ser 4V sobre πV dentro de uma raiz. Só colocar os dados aí, lembrando de converter a minha vazão para metro cúbico por segundo, ok? E o diâmetro para metro. Então, substituindo os meus valores aqui, eu encontro o diâmetro de 0,115. 115 milímetros. Olha aí o que a gente falou. 115 milímetros, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu desço para o diâmetro comercial de 100 ou subo para o diâmetro comercial de 150? A questão responde. Olha o que está aqui, ó. Deve-se adotar o diâmetro comercial inferior ao calculado, pelas razões que eu falei. Se eu subir o diâmetro, a velocidade desce. Como eu já estou trabalhando com a velocidade mínima, se eu subir o diâmetro, eu estaria trabalhando com a velocidade inferior à mínima. Tá? Ok com essa observação? Vamos para frente. Só que aí é o seguinte, ó, uma vez que eu fiz uma adequação do meu cálculo para o diâmetro comercial, ora, a velocidade vai ser 0,60 na condição do diâmetro ser 115, né? Mas o diâmetro sendo 100, qual vai ser a velocidade? Aí eu tenho que reutilizar essa fórmula, colocando esse diâmetro para calcular a velocidade de operação, porque eu vou precisar dessa velocidade para várias coisas, tá?
Então, eu recalculo, né, para calcular a velocidade. Eu isolo a velocidade. Isolando a velocidade pela equação da continuidade, Q igual a AV, fica V igual a 4Q sobre πd2. Jogam-se os dados, a vazão, né, e o diâmetro de 100 milímetros, que é 0,1 metro, e obtém-se aí a velocidade real de 0,8 metros por segundo. Veja que eu dimensionei usando o que a gente chama em engenharia, usando o que a gente chama em projeto de condição de contorno, né? Ou seja, seria um pré-dimensionamento, eu usei essa condição da norma, 0,60, mas deu um diâmetro que não é comercial. Né? Então eu trago para o diâmetro comercial mais adequado, que é 100 milímetros, e recalculo a velocidade. Ok? Então passando para frente. Quarto passo, calcular a perda de carga, né? A perda de carga distribuída, que vai ser pela equação de Hazen-Williams, como a gente já comentou, né? Que é 10,65, aí cuidado, hein? Cuidado, quero fazer uma observação. A equação de Hazen-Williams ela é assim, ó. J é igual a 10,65, Q elevado a 1,85, C elevado a menos 1,85, D elevado a menos 4,87. Essa é a fórmula de Hazen-Williams, tá? Veja que ela fala de perda de carga unitária, né? A perda de carga aqui é unitária, mas a gente sabe que J é ΔH, que é a perda de carga total sobre L. Portanto, ΔH é J vezes L, né? Então, em outras palavras, se eu multiplicar isso daqui por L, J por L, eu vou estar encontrando quem? O ΔH. Por isso que nessa fórmula do ΔH, que é a perda de carga total distribuída, tem o L também. Se aqui não tivesse o L, essa perda de carga não seria ΔH, seria J, perda de carga unitária, ok? E aí, vamos para frente colocar os dados, né? A minha vazão, né? 0,00625 metro cúbico por segundo. O coeficiente de Hazen-Williams, 130, né, para o ferro fundido com argamassa de cimento. E o diâmetro de 100 milímetros, em metro 0,1. Eu encontro aqui uma perda de carga de 0,04 metros. Né? Próximo passo, a perda de carga localizada. Né? Eu tenho que encontrar a perda de carga total, então eu tenho que ter a distribuída, depois eu tenho que ter a localizada, que é dado por essa fórmula. Somatório do K de todas as peças, V2 sobre 2G. E o K que nós temos é o do crivo, o da saída e o da válvula. Somam-se os três, utiliza-se aquela velocidade que eu tinha colocado no slide anterior, por isso que eu precisei recalcular, eu não posso usar 0,6, eu tenho que usar a real, que é 0,8, dividido por 2G. Né? Então, por isso que eu calculei a velocidade, para usar quando for preciso, tá? E aí eu encontro uma perda de carga localizada de 0,064. Ora, quem é a perda de carga total? É a soma da distribuída com a localizada, ou seja, 0,04 com 0,064, ok? Que vai dar 0,1, né? Metro de coluna d'água. É 10 centímetros de coluna d'água. É a perda de carga que eu tenho na minha tubulação, no meu sistema. É pouco, mas já tem perda de carga, né? Então, na captação eu já tenho, pouco, mas tenho, tá? 10 centímetros. Bom, e aí eu terminei, né? Terminei a primeira questão. A primeira questão era isso, era calcular, era dimensionar. E dimensionar, nesse caso aqui, era achar o diâmetro. Em outras palavras, o meu diâmetro ficou de 100 milímetros, tá? E eu usei a norma para dimensionar. Então, tá aí a primeira questão resolvida. Vamos à segunda questão. Segunda questão, essa primeira foi numa ordem crescente de dificuldade, né? Então, essa primeira tratou de dimensionamento de uma tubulaçãozinha de captação. A segunda, ela vai tratar de uma barragem de nível. Então, eu já coloquei antes do enunciado a teoria, porque quando eu estava fazendo os slides, eu segui aquela lógica, colocar primeiro o enunciado, depois a teoria, aí tem não sei quantos slides de teoria. Quando chega na solução, ninguém lembra mais do enunciado. Foi o que eu fiz, eu inverti. Falei logo que é o assunto, né? Barragem de nível. Vou apresentar a barragem de nível para vocês. Vamos dimensionar essa barragem. Então a gente vai ter uma questão onde a gente vai fazer esse dimensionamento, ok? Vamos lá. Então, pessoal, barragem de nível, pessoal. O que é uma barragem de nível?
Qual a diferença dela para a barragem propriamente dita, que é a barragem de regularização? Barragem de regularização são barragens de grande porte, são barragens que visam regularizar as vazões, né, do corpo hídrico, do manancial. É quando eu tenho uma vazão que a mínima dela é inferior ao meu consumo, à minha demanda, né, mas a média dela é superior. Então, quando eu tenho uma vazão média ao longo dos meses do ano superior ao meu consumo, embora a mínima seja inferior, se eu fizer uma barragem eu regularizo isso e passo a ter uma vazão média ao longo dos 12 meses, né? A gente já viu isso. E barragens de grande porte são estudadas numa disciplina chamada barragens. Mas barragem de nível, como tem a finalidade de elevar o nível um pouquinho, para que eu tenha um nível da água mais adequado para introduzir a minha tomada d'água, aí sim eu estudo isso aqui nessa disciplina também, tá? Então eu tenho aqui, pessoal, a mesma imagem, sendo que vista de cima, né, em planta, e vista em corte, tá? Então vista em perfil, tá? Vista de cima eu tenho um manancial aqui, tá? E eu quero elevar o nível para poder colocar bem aqui aquela minha tubulação da questão 1, ó, bem aqui lateralmente, né? Essa tubulação vai enviar água para um poço, tá? Ou para uma caixa de tomada, daqui vai distribuir para a caixa de areia, depois vai para o poço de sucção. E aí ela é sugada para elevatório, tá? Mas isso daqui é a minha barragem. É a minha barragem de nível, tá? Quais são os elementos dessa barragem? O que me interessa? Me interessa isso daqui agora, né? Na primeira questão a gente falou desse, agora a gente vai falar desse. Aqui eu tenho o perfil da barragem e eu tenho aí alguns elementos que vão ser muito importantes e que nós vamos conversar sobre eles agora. Vamos lá. Ó, o primeiro elemento é esse elementozinho aqui, ó. É uma espécie de calçada, né? Uma calçadinha que eu tenho ao longo da barragem, tá? E aí diz aí, o nome dessa calçadinha é ombreira, tá? Para que serve, ó? Compõe com as margens, ela serve para você dar uma esticadinha até aqui, né? Por quê? Porque a barragem propriamente dita, que vem até aqui, ela não precisa compor com a margem, né? Ela não é um acabamento, ela basta ter a mesma cota para a margem, né? O que vai aumentar um pouquinho a cota, até para que uma pessoa possa caminhar por cima da barragem, é a ombreira. Então a ombreira ela passa um pouquinho da margem justamente para fazer essa composição. Ela tem uma certa finalidade de acabamento, né? E aí diz, ó, compõe com as margens, devendo ter um comprimento de encaixe, que é esse puxadinho a mais, né? Nas margens, suficiente para impossibilitar a percolação de água, tá? Para evitar que a água passe por aqui, que percole, tá certo? Pelas paredes laterais, ok? Deve ter altura e largura suficientes que facilitem o trânsito de uma pessoa, né? Não tem que ser uma avenida, é o trânsito de uma pessoa, das margens do curso d'água na parte superior da barragem. Então ela tem uma largurazinha para uma pessoa caminhar. Tem uma questão que é o seguinte, você tem que ter o vertedor, né? E o vertedor é esse formatinho aqui. Então, obviamente, você não pode, eu acho que eu coloquei uma foto disso daí, fazer essa ombreira passar de lado a lado sem deixar o vertedor. Por quê? Porque senão o nível da água não vai ser esse, o nível da água vai ser esse, né? Então, essa ombreira, ela tem interrupções, que são justamente os vertedores. Ou, às vezes, você tem um vertedor grande no meio e a ombreira vai só até um terço de um lado e um terço do outro, e o terço central é o vertedor, por exemplo, tá? Então tem que ter cuidado com essa concepção, com essa compreensão do que é a ombreira, tá? E aí, uma outra parte que eu coloco aí, né, a ombreira foi-se embora, coloco aí o vertedor propriamente dito, que é o corpo da barragem, é a parte principal da barragem, é a espinha dorsal dela, tá? Então é o corpo principal da barragem, e o objetivo é escoar a vazão excedente do manancial, ou seja, choveu demais, o nível aumentou, passou disso daqui, ó, verte.
eu não preciso ter um nível mais alto do que aquilo. A barragem ela é projetada suficientemente para ter o nível que eu preciso ter com segurança para captar água sem carregar sólidos suspensos, sólidos em movimento no fluido, ok? Na água, ok? Então esse daí é o vertedor da barragem. Eu tenho ainda um terceiro elemento que aqui estava escrito, ó, válvula de descarga. Essa é a válvula. Mas essa tubulação com a válvula, ela tem um nome, ela é um sistema. E o nome desse sistema é descarga de fundo. Começa desse lado, atravessa, é uma tubulaçãozinha que atravessa o vertedor da barragem, atravessa a estrutura da barragem, no fundo do manancial, tá? Junto com a corda de fundo do manancial. E qual a finalidade de eu ter essa descarga? Preste atenção que nós temos muita coisa a conversar sobre isso agora. Olha só. Tubulação instalada na base da barragem e tem duas finalidades. Primeira, permitir a passagem da vazão residual obrigatória. Olha só, residual. O que é residual? Dá a ideia de que eu não posso simplesmente fazer uma barragem e a jusante dela secar o leito. Né? Eu não posso secar porque eu fiz uma barragem. Eu preciso ter uma vazão saindo. E essa vazão é chamada vazão residual. E ela se compõe de quê? Vamos ver. Vazão ecológica. Professor, o que é a vazão ecológica? É aquela vazão necessária para que você tenha vida. Para que você tenha habitat para peixes, para animais do rio, da água, né? Para que você tenha mangue lateral. Ou seja, para que você mantenha o ecossistema existindo. Isso é a vazão ecológica. Tá? Não só a vazão ecológica, mas olha só, a vazão também é necessária para as atividades desenvolvidas a jusante. Professor, se eu tenho pesca, então uma vazão para deixar uma altura suficiente para ter pesca. Professor, se a atividade é navegação, uma vazão que eu tenho uma altura suficiente, uma vazão, uma caudalosidade suficiente para que eu tenha essa atividade que é a navegação sendo exercida, tá? Professor, mas se a jusante eu precisar, uma área de balneário, né, para diversão, uma vazão suficiente para eu ter o que se considera comum para balneabilidade, ok? Então eu preciso ter uma vazão ecológica que no projeto da captação, por isso precisa de estudo de impacto ambiental, é calculado quem é essa vazão ecológica. Não só a vazão residual, não só a ecológica, como ainda a vazão acrescida necessária para o desenvolvimento das atividades que possa vir a ter a jusante da barragem de nível, ok? Bom, segunda função, olha só, auxiliar na limpeza dos sólidos retidos imediatamente a montante da barragem, antes. Então, se por alguma razão está se depositando sólidos aqui, ela vai ajudar a retirar esse depósito, tá? Então, essas aí são as duas funções aí, as duas finalidades da descarga de fundo, ok? Bom, então, falado da descarga de fundo, aí a gente vem para cá. Isso aqui é norma, tá? Isso aqui é norma. A norma coloca que eu tenho uma profundidade de, no mínimo, 60 centímetros do fundo, tá? Do fundo do manancial, ou seja, da cota de fundo do manancial, naquele ponto, né? Naquele ponto, naquela ordenada, ok? Para que é mesmo esses 60 centímetros, professor? É para que eu possa colocar a tubulação sem estar carreando muitos sólidos, tá? A tendência mais funda é carregar lodo, tá? Na verdade, a tendência em profundidades menores, mais rasas, é carregar sólido porque a velocidade da água é maior ali, né? Você tem sedimentos ali viajando junto com a velocidade da água, tá? Mas, se você descer demais, você pode ter aí uma região de anaerobiose ou de decomposição facultativa, que também tem anaerobiose, e você pode estar carreando o lodo para dentro do sistema, que é tudo que você não quer. Então, esses 60 centímetros é uma altura de segurança. E também, você tem que ter uma altura mínima de mais 20 centímetros até o vertedor, tá? Mais 20 centímetros. Professor, qual a finalidade desses 20 centímetros? Já sei, é evitar carregar sólido. Não, não, tá? É evitar a entrada de ar dentro da tubulação, tá? Por quê? Porque essa sucção aqui pode acontecer
agora deu branco, mas em outras aulas eu já falei o nome desse evento, pode acontecer um fenômeno onde o ar termine entrando na tubulação. Na hora que eu lembrar o nome eu falo, tá? Só deu branco hoje aqui. Ok? Então eu tenho que ter no mínimo 60 centímetros e abaixo, né? Somar com a profundidade, o diâmetro dela, né? Embora aqui eu representei no centro, mas o ideal é que você coloque 60 centímetros mais o diâmetro da tubulação, mais os 20 centímetros, tá? Aqui eu só simplifiquei o modelo, coloquei no centro e coloquei 60 mais 20, então no mínimo 80 centímetros aí, ok? No mínimo 80 centímetros. Até o nível da água, no caso aqui, máximo, tá? Vou alterar isso daí. Bom, e aí? E aí é o seguinte, o que é que eu preciso da barragem? Qual é a ideia de projeto da barragem? Olha só, a barragem ela tem que ser uma construção simples e ela vai resistir à força que a água vai fazer contra ela, ou seja, ao empuxo da água, né? Então, por isso que eu escrevi aqui, deve resistir ao empuxo da água. E quem é que vai se opor a esse empuxo da água? O peso próprio dela. Na verdade, o empuxo vem, a componente da resultante, né, do empuxo com o peso, que vai fazer a contraposição a esse peso, tá? Então deve resistir ao empuxo da água pelo seu peso próprio. Então a gente vai ter um equacionamentozinho, mas esse equacionamento ele é simples, tá? Construída em que materiais? Em alvenaria, né, de pedra, em alvenaria de pedra ou em concreto simples, não é concreto armado, tá? Não precisa de armação aqui, uma vez que vai resistir à compressão, não precisa de ferragem aqui, tá? Então não há que se falar em ferragem, concreto simples ou alvenaria de pedra, ok? E a resultante das forças, isso aqui também é importante, você tem que dimensionar, ou seja, achar a altura, achar a largura, de forma tal que a resultante das forças passe pelo terço médio de sua base. Nós vamos ver isso daí, tá? O segundo terço médio. Então, aqui eu tenho, né, de forma simplificada a barragem como se fosse um triângulo, ok? Eu tenho aqui de forma simplificada a barragem como se fosse um triângulo. E eu tenho aqui alguns elementos, aqui é o nível da água, eu tenho alguns elementos que eu preciso considerar, ok? Primeiro, a altura da barragem propriamente dita é Hzinho, pessoal, tá aqui, ó, tá? Esse HC é uma altura que eu tenho ainda, que eu vou dimensionar essa altura para considerar uma lâmina d'água acima do vertedor fluindo, ó, tá? Então eu tenho um HC. Então a altura total do nível da água é Hzão, mas a altura da barragem é Hzinho, tá? Mas se quem vai provocar o empuxo é a água, e a água está até aqui, então eu vou considerar o Hzão, né? E não o Hzinho. Concorda? Portanto, aí aqui eu tenho os 3 terços da barragem, ó. B sobre 3, B sobre 3, B sobre 3. A resultante tem que passar por esse ponto, ó. Segundo terço. Ok? Bom, e aí, o que é que eu vou ter? O peso específico da água, né? E o peso específico do concreto. O peso específico de B, peso específico do material da barragem. Ok? Bom, e aí eu começo o meu cálculo, né? Eu coloco aqui a distribuição de forças do empuxo, né? O empuxo tem uma distribuição triangular e ele é tanto maior quanto maior for a profundidade, pois maior é o peso de líquido acima dele, né? Então, e esse empuxo, ele tem na sua base a profundidade, o valor γH, né? ΓH, peso específico da água, vezes a profundidade. E a profundidade aqui é a altura de líquido acima dele. Isso é fundamento lá da hidrostática, lá do ensino médio, inclusive, né? Então a base dele aqui é γH, tá? E a altura dele é H. Por isso que ele dividiu aqui, ó, em H sobre 3 e 2H sobre 3. Por quê? Porque a resultante das forças dessa distribuição triangular vai ficar a 1/3 da altura. E 1/3 da altura é justamente aqui, ó, em H sobre 3. E aí eu prolonguei a linha ali, ó. Então eu coloquei o empuxo aqui e prolonguei essa linha, tá? Da mesma forma, essa barragem, ela vai ter, passando por essa outra linha, que fica a 1/3 aqui, o peso. É o centro de gravidade. Então vai passar pelo centro de gravidade desse triângulo. O centro de gravidade dessa barragem é essa linha. E olha aí o que é que interessa, ó. Olha aí o que é que interessa.
Aqui é onde eu vou ter que ter a minha resultante. A minha resultante vai ter que passar por essa linha. Tá? A minha resultante do empuxo com o peso. Então vamos mostrar uma coisa aqui. Ó. Como eu tenho que dimensionar a barragem, o peso da barragem vai estar em função do tamanho dela, das dimensões dela. Quanto maior, mais material, mais peso. Né? Então, nesses vetores empuxo e peso, o empuxo eu tenho, mas o peso é o que eu quero. Então, olha só como que eu quero esse peso aí. Ó. Eu tenho aqui o meu empuxo, desço aqui a paralela a essa primeira linha, enquanto a minha resultante é aqui onde eu quero. Trago para cá a paralela à linha do empuxo e acho o meu peso. Tá? Então, essa daqui é a maneira como eu vou encontrar a minha resultante. Quais são minhas equações? Olha só, pessoal. O que é o empuxo, pessoal? O empuxo é P específico da água vezes H, né? Ou seja, eu estou achando essa resultante aqui, ó. Tá? Então, é a base, né, vezes a altura, sobre 2. Né? A base, quem é? É gama H. Tá aqui, ó, gama H. Né? Como é triângulo, é base vezes altura sobre 2. Então, base gama H, altura H sobre 2. Ok? Ou gama H vezes H sobre 2. Tá? Aí, multiplicado pelo L. Por quê, professor? O que é esse L? Deixa eu apagar aqui para ilustrar para vocês esse L. Esse L é a extensão da barragem. Tá? Então, eu tenho a barragenzinha aqui. Tá? Triangular, mas essa barragem ela está se prolongando, né, ao longo da lateral do rio, né? Eu tenho água aqui, ó, água aqui, tá? Água aqui. Então, da mesma forma que eu tenho esse empuxozinho aqui, eu tenho outro empuxozinho aqui, ó. Outro empuxozinho aqui, em planos paralelos um ao outro, tá? Ao longo de quem? Ao longo dessa extensão L. Então, L é quem? É a largura do rio, que é a largura da barragem. Por isso que eu tenho aqui a fórmula do empuxo, o valor dele, gama H vezes H sobre 2, distribuído ao longo da extensão L. Ok? A gente traz do livro, pessoal, e o livro não explica isso, né? Ele não esmiuça, ele não digere. Então eu já estou digerindo isso aqui para você, tá? E aí a resultante disso daí vai dar gama A, né, da água, H ao quadrado, L sobre 2. Guarda essa equação como equação 1. Vamos para frente. Aí eu tenho o seguinte, ó. Quem é o peso específico do material da barragem? O peso específico é peso sobre volume, né? E aí eu isolo o peso, que vai ser o peso específico vezes o volume. O volume de quem? Da barragem, que lembrando, tem base B, altura Hzinho e extensão L, ó. Esquece não, hein? Essas são as três incógnitas que a gente quer. É o B, e o H e o L. Só que o L é a largura do rio, não tem pra onde correr. Então preciso do B e do H, né? Então olha só, quem é o volume? É a área, né? É a área da base vezes o comprimento. Né? Ou seja, essa área do triângulo vezes o comprimento. Tá? E aí essa área do triângulo vai ser quem? Ó? No triângulo, base vezes altura sobre 2. Então tá aqui, ó, base vezes altura sobre 2. Então eu tenho aí a fórmula do peso. Gama B, peso específico da barragem, BH sobre 2 vezes L. Tá? E agora que eu vou aplicar a segunda lei de Newton, né? A força resultante. Eu trouxe a figura para cá, né? Perdão, eu vou aplicar aqui logo o somatório dos momentos em torno do ponto A. Né? Que é para que a barragem tenha estabilidade, para que a barragem não tombe. Né? Então, o somatório dos momentos em torno do ponto A tem que ser igual a zero. Então, o que é que eu vou ter? Momento do empuxo mais momento do peso igual a zero. Né? Quem é o momento do empuxo em torno do ponto A? Presta atenção. É a força, empuxo, né? Vezes... O empuxo está a essa distância aqui, ó, H sobre 3, ó, tá aqui a linha dele, né? Vezes H sobre 3, tá? Aí, menos o empuxo do peso, porque o peso promoveria uma rotação no sentido oposto ao do empuxo. Aí, igual a zero, passa para lá, fica um igual ao outro, né? Então, seria o peso, só que o peso está nessa distância, ó, B sobre 3, ó, B sobre 3. O peso está nessa distância, B sobre 3. Cancelam-se aí
Ainda não, né? Cancela-se agora os 3, né? Substitua o Hzão pela incógnita que eu quero calcular, que é o Hzinho. Só que quem é Hzão? Hzinho mais Hc, ok? Então, Hzinho mais Hc. Papoca o 3, fica essa relaçãozinha aí. Guarda essa relação, chama de equação 3, tá? E aí eu venho para cá, ó, eu vou substituir as equações do slide anterior, a 1 e a 2, ou seja, a fórmula do empuxo e a fórmula do peso, na próxima equação, tá? Então, o que é que eu vou fazer, ó? Substituindo, onde tem empuxo eu vou colocar aquela fórmula do empuxo, onde tem peso eu vou colocar aquela fórmula do peso. Então, tá aqui, ó, o empuxo, isso aqui é a fórmula do empuxo. O peso, isso aqui é a fórmula do peso, né? Aí vamos papocar um bocado de coisa aí. O que é que eu posso cancelar? O 2, que está nos dois lados. Também posso cancelar o L, que está nos dois lados. Então já dei mais um simplificado, isso não depende do L, tá? E aí eu vou ter essa relaçãozinha aqui, ó. Lembrando o seguinte, ó, gama A, H ao quadrado, mas lembre que H é Hzinho mais Hc. Então, esse Hzinho mais Hc também é Hzão. Então, isso aqui seria Hzão ao cubo, se você assim quiser chamar, ou Hzinho mais Hc ao cubo. Tá? Então, isolando B, como B está ao quadrado, isolando B eu vou ter uma raiz. Raiz de quem? Gama A sobre gama B, vezes Hzinho mais Hc ao cubo, dividido por esse outro Hzinho que vai para lá. Então, essa é a equação do dimensionamento do B. O aluno que quer ser engenheiro mesmo, ele vai saber deduzir isso aqui tudinho, tá? O aluno que quer só aplicar uma fórmula, ele, na minha opinião, ele vai ter certas limitações na hora de um projeto real. Então, fica a dica, tá? Então, essa daqui é a fórmula do peso, da largura da base da minha barragem de nível, ok? Então, e aí eu vou para uma outra parte, que é o perfil da barragem. Tá? Então já sabemos achar a fórmula do B, da base da barragem, né? E agora vamos falar do perfil da barragem. Olha só, existem vários perfis, tá? Vários perfis, a própria literatura cita alguns perfis. O perfil mais utilizado para dimensionamento de barragem de nível é o perfil Krieger. Perfil Krieger, que é esse perfil aqui, essa curvinha aí, tá? Reduz perda de carga, facilita o escoamento, deixa o escoamento menos turbulento, por várias razões, ok? Além de favorecer o que eu estava falando, o rápido escoamento da vazão, olha só, impede a ocorrência de efeitos nocivos a estruturas, tá? Só que preste atenção aqui, ó. Eu tenho aqui nesse diagrama, né, nesse gráfico, um comprimento Y, tá? E uma abscissa X. Ou seja, eu relaciono o valor do X com o valor da altura. Assim eu vou obtendo essa curva aqui. Tá? Então essa curva ela tem uma equação, que essa equação aqui, na nossa literatura, é representada por uma tabela. Só que tem um detalhe. Essa tabela, ela é para valores de HC igual a 1. Tá? Para valores de HC igual a 1. Para outros valores de HC, os valores dessa tabela devem ser multiplicados pelo valor real de HC. Então, professor, se o HC for 0,2, eu vou pegar cada um, x e y, hein? Cada um desses valores e vou multiplicar por 0,2. Então, aqui, por exemplo, seria 0,1 vezes 0,2. Seria 0,02. Aqui seria 0,2 vezes 0,2, 0,04. Nós vamos fazer uma questão assim, ok? Então, essa referência é para valores de HC, ou seja, uma lâmina d'água vertendo de 1 metro. Então, qualquer valor menor ou maior, né, qualquer múltiplo ou submúltiplo, eu devo multiplicar todo mundo pelo valor dele, ok? Vamos para frente. E aí, eu tenho o seguinte, ó, sobre a elevação HC da água sobre a soleira do vertedor do perfil Krieger. Então, olha só, eu tenho aqui, adotar vazão que escoa pelo vertedor. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Vou alterar a sequência dessa animação, tá? Mas essa aqui é a forma da vazão que vai escoar pelo vertedor em função do dimensionamento dele. Olha só o que está escrito aqui, ó. 2,2
L é o comprimento, né? A vazão vai escoar ao longo desse comprimento. Isso aqui é um volume, né, pessoal? O comprimento vezes uma altura. Tá? H elevado a 1,5, 3 meios, né? Que é a vazão que vai escoar pelo vertedor. L é o comprimento da soleira, na verdade é a largura, né? É a largura do rio, é o comprimento do vertedor, tá? Não é da soleira, do vertedor, não é da ombreira, é da soleira do vertedor. E H, olha só o que está escrito aqui, ó. H é a altura da lâmina d'água sobre a soleira, ou seja, H igual a HC. Olha só, presta atenção. Vocês concordam que eu tenho que dimensionar isso daqui para pior chuva? Né? Para pior chuva, a lâmina d'água que eu vou ter é o HC. Então eu vou é o H maior, é o H máximo, que é o HC. Ou seja, eu vou dimensionar a minha barragem para pior chuva, que resulta no H igual a HC. Porém, naqueles dias reais, quase todos, em que a chuva tiver uma intensidade inferior à chuva de projeto, o H vai ser menor do que o HC. Então eu vou ter uma vazão menor. O que me interessa é a vazão crítica, que seria essa quando o H vai ser igual ao HC. Se a minha barragem resiste a esse H igual ao HC, qualquer outro menor ele resiste mais fácil. Né? Essa é a ideia, ok? E aí, agora finalmente a gente vai para a questão. Já temos elementos suficientes, agora vamos para a nossa questão. Tá bom? Dimensionar uma barragem de nível em concreto simples, com perfil Krieger, para vazão de cheia, é o que interessa, é a vazão máxima de 1.200 litros por segundo. Tá? A largura do córrego no local da barragem, o L, é de 3 metros. E a vazão residual, ecológica, para navegação, para o que for, para atender aos usos de jusante e a vazão ecológica é de 45 litros por segundo. Tá dando até qual é a vazão residual. Tá? E aí ele diz, ó, adotar, certo? H igual a Y igual a 1 metro, de modo a garantir a altura de 0,7 para o dispositivo de tomada d'água em relação ao fundo do córrego e uma lâmina d'água de 30 centímetros para evitar a entrada de ar, que é o vórtice. Ou seja, pessoal, o que é que ele está dizendo aqui? Ó, presta atenção. Ele está dizendo que a barragem Ele está dizendo que a barragem ela vai ter, considerar o nível da água bem aqui. Então, esse daqui é o nível da água máximo. E que ele vai introduzir a tubulaçãozinha dele bem aqui. Tá? E ele está introduzindo aí porque ele está considerando o seguinte: 70 centímetros, o mínimo é 60, né? Ele já está considerando 70 centímetros, 0,7 metros, para evitar o arraste de lodo, e mais 30 centímetros aqui para evitar o vórtice, era o nome que eu estava querendo lembrar no outro slide, né? O vórtice, né? Agora, isso daqui, na verdade, eu quero até corrigir isso aqui, tá, pessoal? Me perdoe. Eu vou apagar aqui esse nível da água máxima, tá? Isso daqui vai ser a altura da barragem, o Hzinho. É assim, não tem que calcular, é só escolher, tá? Porém, a água, ela vai ter aqui, ó, uma certo? Um certo valorzinho ainda, que é o nosso HC. Ok? Então, são essas aí as informações que a gente tem, tá? Vamos para frente. Então, ele está dizendo que o H é 1 metro nessa questão. Ele está dando o Hzinho já, tá? O Hzão não, porque depende do HC. Então, vamos para frente. Então, a altura da barragem. Objetivando garantir a altura de 0,8 metros para o dispositivo de tomada em relação ao fundo, tá? Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem uma incoerência aqui, vocês viram, né? Deixa eu ver aqui. Dimensionar
adotar H igual a Y igual a 1 metro de modo a garantir. Vamos fazer o seguinte, esquece isso daqui, tá? Esquece isso daqui. Eu vou olhar o que está aqui, que aquela informação está divergente dessa, tá? Objetivamos garantir 0,8, tem que estar aqui botando aqui 0,8, tá? Para essa alturazinha aqui, em relação ao fundo, e uma lâmina d'água de 7 para afogamento do dispositivo de tomada. Ou seja, ele está considerando aqui, então, ó, esquece aquela animação lá, 0,8 mais 0,7. Ou seja, Hzinho é igual a 1,5 metros, tá? Eu acho que aquilo ali eu peguei de outra questão, tá? Essa animaçãozinha aqui, ó. Peguei de outra questão, então vamos esquecer, ok? Então, o Hzinho é 1,5 metro, tá? Beleza, então o Hzinho é 1,5 metro, ok? Esquece aquela animação. 2. A altura da lâmina d'água acima da barragem, HC, tá? Aí presta atenção aqui, ó. Num pré-dimensionamento, ou seja, por tentativa e erro, nós vamos pré-dimensionar o valor do HC, tá? Admitindo que todo o maciço da barragem funcione como vertedor, ou seja, admitindo que não existe soleira. Que ao longo da extensão todinha do L é o meu vertedor. Eu não tenho soleira não tenho ombreira. Eu não tenho ombreira, tá? Eu posso, como opção de projeto, colocar a ombreira como sendo metade da extensão. Um quarto de um lado, um quarto do outro. A outra metade central é o vertedor. Tá? Mas nesse caso aqui, ele está dimensionando sem ombreira. Não é para ninguém passar por cima da barragem. Tá? Então, partindo desse princípio, essa daqui é a equação, né? Que é a equação que a gente viu no outro slide aqui, ó. 2,2 L H elevado a 3 meios, tá? Então veja, resolvendo isso daqui, voltando para cá, então a vazão de 1.200 litros por segundo, né, que é 1,2 metro cúbico por segundo, é igual a 2,2 vezes o L, tá? Que é 3, vezes o HC, elevado a 3 meios. E aí eu tenho o HC igual a 0,32, tá? Então esse HCzinho aqui é 0,32. É um HC aceitável? É, mas nós vamos comentar isso daqui. Ó, largura da base B da barragem. Agora nós vamos dimensionar a base através daquela equação da base. Tem essa equação aqui, né? O que é que eu tenho que saber? O peso específico da água, o peso específico do concreto, tá? E aí vai ser essa forma, substitui lá, né? 1.000 por 2.400. Não importa a unidade, porque uma unidade cancela com a outra, tá? Então não importa. Vezes o Hzinho, que é 1,5 metro, mais o HC, 0,32. Porque para efeito do B, a questão do empuxo considera a altura total da água, o Hzão, que considera o HC, né? Então o HC tem que ser somado, tá? Então essa basezinha aí é 1,29 metros. 1,29 metros, tá? E aí, coordenadas x e y do perfil Krieger, né? Olha só. Como HC é 0,32, eu tenho que pegar aquela tabela do perfil Krieger que eu vou reproduzir aqui e multiplicar todo mundo por 0,32, ó. Todo mundo, tá? O que está preto aqui é exatamente o que tinha na outra tabela. Eu multiplico todo mundo por 0,32, isso aí é bom no Excel, tá? E eu obtenho esse resultado aqui, ó. Agora, notem que eu tenho aqui esses valores, são 8 de um lado e 7 do outro. 8 de um lado e 7 do outro. Aí tem os azuizinhos aqui, ó. Tá vendo? Tem os azuizinhos aqui, tem 3 a mais aqui. Por que, professor? Ora, note, pessoal, note que a nossa altura, a gente escolheu a nossa altura para 1,5 metro, né? Porém, a altura que ele vai chegando aqui, ó, ela chega no máximo a 1 metro e 22 centímetros. Não chega a 1,5 metro. Então, o que é que eu tenho que fazer? Utilizando aquela fórmula Q igual a 2,2 vezes L vezes H elevado a 3 meios, eu vou encontrar esses valores aqui, ó. Não, perdão, que Q, não tem nada com Q, é a da base, tá? É a da base. E aí, o que é que eu tenho, ó? Eu vou preencher os valores aqui, tava 1,22, eu vou botar 1,3, 1,4 e 1,5. Porque eu preciso achar os valores de
X para esses valores. Então, esses aqui eu atribuo 1,3, 1,4 e 1,5. E preciso achar esses que estão com asterisco. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei essa observação aqui, né? Onde eu explico isso. O maior valor é 1,222, mas eu tenho que ir até 1,5. Então, eu utilizo essa fórmula do B, né? Para achar o X. Agora, o X é o B, a cada ponto. Então, a minha incógnita é o B. E o meu H é o Y, tá? E o HC é constante, o HC não muda, mas o meu H é o Y. Então eu substituo o H bem aqui por 1,3, obtenho 1,166. Substituo o H por 1,4, obtenho esse, ok? Preencho essa tabela, aqui preenchida ela. Pronto, então aí eu já tenho o perfil CRIV, já manda para quem vai construir e fazer com esse perfil, essa curva aí, sem problema. Você já tem todas as coordenadas, já tem todo o dimensionamento, tá? Ok. Cálculozinho auxiliar vai embora, tá bacana essa aula, né? Deu trabalho para fazer com esses efeitos, mas ficou uma qualidade boa, né? E aí, o que é que falta? O dimensionamento da descarga de fundo, tá? Da descarga de fundo. Então vamos lá, algumas considerações que são importantes, ok? A descarga de fundo deve ser dimensionada com tubulação curta, que é outra maneira, é essa maneira aqui, tá? De modo a garantir o fluxo mínimo estabelecido pelo órgão responsável pela gestão de recursos hídricos, que é a vazão ecológica, a vazão residual, na verdade, que é ecológica, mais a dos usos, que eu vou ter a jusante, para atender aos usos de jusante e a vazão ecológica. Condições de contorno. Essa velocidade ela tem que ser entre 0,6 e 6. Qualquer coisa eu tenho que fazer uma verificação para, quando eu obtiver o diâmetro, se essa velocidade deu inferior a 0,6 ou superior a 6, que não pode acontecer. A velocidade mínima 0,6 é para evitar a deposição de sólido, e a velocidade máxima para evitar problema com o transiente hidráulico. Toda limitação na hidráulica de velocidade é por causa disso, a mínima e a máxima. Também tem que ter um diâmetro mínimo de 150 milímetros para reduzir problema com entupimento, que você está tirando água de um manancial, pode ser que venha alguma coisa que entupa. Então a norma exige um diâmetro mínimo de 150 milímetros também. Mesmo que o meu diâmetro resulte inferior ao mínimo, eu vou utilizar 150, tá? E o dimensionamento é feito por essa equação, que é a equação de orifícios, tá? Que é igual a CD vezes S, que é a área, né? Vezes 2GH, raiz de 2GH. E esse CD é 0,6. É um coeficiente de segurança, tá? É um coeficiente de segurança, ok? Ou seja, eu dimensiono para uma vazão ali de 60% dessa forma. Bom, então já aplico ela aqui, né? Lembrando que essa é a área da secção transversal, é onde está a minha incógnita, que é o diâmetro, que é o que eu quero calcular, né? πd2 sobre 4, vezes raiz de 2GH. Isolando o D, que é o que a gente quer, a fórmula é essa. No próximo slide eu vou aplicar essa fórmula, né? Vou aplicar essa fórmula, e aí, ó, pego a vazão, que é 45 litros por segundo, né? Vazão residual, o CD, que é 0,65, π, 2GH, onde o H é 1,5, né? O H aqui é o Hzinho, é 1,5, ok? E aí eu encontro o diâmetro aí de 133 milímetros. Pessoal, deu 133. Eu vou para 100 ou vou para 150? Preste atenção aí. Nesse caso, eu vou adotar o 150. Tá? Porque aí eu vou verificar a velocidade. Tá? Então, deu o diâmetro quebrado nesse caso aqui. Eu vou adotar o 150. Só porque que ali eu descia na outra parte e agora eu subi? Porque ali eu trabalhei na condição de utilizar a velocidade mínima. A velocidade máxima é a velocidade mínima. O diâmetro máximo era aquele. Eu tinha que reduzir o diâmetro. Aqui não, aqui eu tenho que aumentar. Tá? Bom, para esse diâmetro eu calculo a vazão residual livre. Então, reaplico a fórmula, tá? De orifícios, só que agora com o diâmetro que eu atualizei, né? O diâmetro que eu coloquei. E aí eu vou ter CD, que é 0,6, né, vezes a área, que é πd2 sobre 4, vezes raiz de 2GH. Né? Colocando os valores para esse diâmetro de 150, eu vou ter uma vazão de 0,0581, 58,1 litros por segundo. Né? 1,
2, 3, 58,1 litros por segundo, ok? Bom, tá aí minha vazão. Aí agora, com a vazão, eu posso aplicar aqui a equação da continuidade para encontrar a velocidade, tá? E aí, uso a equação da continuidade, deu uma velocidade de 3,28. 3,28 está entre 0,6 e 6? Está. Então, ok, tá? Então, o que é que eu coloco aqui, ó? Como a vazão residual, caso a vazão residual tenha que ser limitada ao valor estabelecido no problema, a vazão residual, pessoal, é a vazão mínima que eu vou deixar sair pela minha descarga, 45 litros por segundo. Mas eu posso deixar sair 50, 60, 100, 200, tá? Então, quando eu aumentei o diâmetro de 133 para 150, com esse diâmetro eu permito uma descarga maior que a vazão residual, maior que 45 litros. Eu permito 58 litros, tá? E aí, ó, caso a vazão residual se limite ao valor de 45, aí o que é que acontece? Eu mantenho o meu diâmetro 150 e controlo essa vazão no registro, na válvula, tá? Eu fecho um pouquinho, aqui está o verbo estrangular, fechando um pouquinho para deixar só aquela vazão sair, tá? Então eu controlo isso daí com a válvula, ok? A válvula que tem essa função, tá? Bom, então a velocidade aqui, no caso de usar a vazão residual, vai ser 2,55 metros por segundo, ok? Assim, as velocidades estão entre 0,6 e 6 está tudo ok, tá? Então, ok, terminamos aí a questão do dimensionamento da barragem de nível. E aí vamos para a última questão, que é dimensionamento de grades, tá? Das grades que tem na captação. Vou tomar um golinho dessa Coca-Cola aqui, qualquer boa gelada, né? Então, da mesma forma, eu comecei aqui a questão com a teoria, porque senão a gente começasse colocando o enunciado, eu ia esquecer lá na frente o enunciado da questão, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Grades e telas são dispositivos empregados obrigatoriamente em captações de água superficial, tá? Para reterem materiais flutuantes ou materiais em suspensão de maiores dimensões, ok? Finalidade da grade e da tela, tá? As grades são constituídas de barras paralelas, tá? Não são xadrez, são barras paralelas, tá? E verticais. E destinam-se a impedir a passagem de materiais grosseiros. As telas são compostas por fios formando malhas. Aí é tela, aí é xadrez, tá? Obviamente, tem a finalidade de impedir a passagem de materiais flutuantes que não foram retidos na grade. Então, obviamente, a tela é após a grade. Fica jusante a grade, ok? Bom, grade. Vamos falar de grade, depois a gente vai falar de tela, tá? Tem que ter uma inclinação com a horizontal no sentido do escoamento. Então, se o escoamento é para lá, a grade tem que ser assim, para lá. Formando um ângulo de 70 a 80 graus, fica a seu critério, com a horizontal, tá? Com a horizontal. O espaçamento da grade, ou seja, a distância entre uma barra e outra, é isso daqui, ó. Grades grosseiras, você adota. A norma, isso aqui é da norma, entre 7,5 e 15 centímetros, tá? Grades finas, de 2 a 4 centímetros. Professor, quando é que eu vou usar a grade grosseira e grade fina? Dependendo do tipo de carreamento de sólido que você tem na sua captação, tá? Na sua captação. Pode ser que você opte por usar as duas. Você coloca uma, depois a outra. Primeiro qual, pessoal? Me diz isso aí lá no nosso encontro virtual. Partindo da lógica de que a malha é no final e antes da malha tem uma grosseira, eu quero que vocês me respondam na aula, no encontro virtual, qual é a sequência. Primeiro é grade grosseira ou primeiro é grade fina, tá? Mas em se tratando de grade fina 2 a 4 centímetros de espaçamento. E as telas, 8 a 16 fios a cada 10 centímetros, a cada decímetro, ok? 8 a 10 fios por decímetro, ok? Bom, e aí eu tenho algumas observações, né? Grades grosseiros, ó. Retenção de materiais flutuantes ou em suspensão de maiores dimensões, tá? Ainda sobre a grade grosseira. Indicada para cursos d'água sujeita a regime torrencial e quando corpos flutuantes de grandes dimensões puderem danificar as grades finas ou telas.
tá? Então, também para proteger as grades que vêm depois, as finas, que era a pergunta que eu tinha feito, e depois as telas, tá? Quando eu tiver regime torrencial, ok? E aí eu tenho uma terceira observação sobre as grades grosseiras aí, ó. Essas aqui são as espessuras de fábrica, as espessuras habituais que as barras têm. De 3/8, que é 0,95 centímetro, menor que 1 centímetro de espessura, isso aqui é o diâmetro, né, a espessura, né? De 7/16, tem 1 centímetro e 16 de espessura. E as grades maiores, mais robustas, quando eu tenho materiais em suspensão maiores, de 1,27 centímetro, ok? Essas aí são as dimensões que eu encontro, eu vou ter que escolher uma delas para dimensionar, tá? Bom, e aí, feito isso, falado isso, eu vou falar sobre as grades finas. Para retenção de materiais flutuantes ou em suspensão de dimensões menores que passarem pelas grades grosseiras, tá? E uma segunda observação, ainda sobre as grades finas, são os diâmetros. Como são finas, tem diâmetros menores. O maior delas, 95 centímetros, que é de 3/8, equivale ao menor da grade grosseira, tá? Lógico que eu vou usar essa maior delas quando eu estiver usando uma maior ainda da grade grosseira, tá? E aí, eu continuo aqui para o próximo slide, porque tela eu vou falar depois, por isso que eu não coloquei nada sobre tela ali, dizendo o seguinte: outra condição da norma, área de abertura das grades. Pessoal, as grades, elas deixam vazios, né? Se você imaginar a seção transversal onde ela está, eu tenho, ao invés de ter uma chapa que cobriria 100% da área da secção transversal, as grades elas cobrem um percentual dessa secção transversal, né? Então a área de abertura das grades, ou seja, a área vazia, a área por onde a água entra, é a área de trabalho, na seção de passagem referente ao nível da água mínimo, tá? Ou seja, lógico que tanto no nível da água mínimo como no nível da água alto, máximo, como as barras são paralelas, a seção transversal é a mesma, tá? Mas é na seção transversal lá embaixo. Referente ao nível da água mínima, ela tem que ter uma área mínima, uma área de abertura das grades, área aberta, área de vazios, de 1,7 cm² por litro por minuto de vazão captada. Deixa eu usar essa informação, tá? 1,7 cm² por litro por minuto, ou seja, para eu saber a área de vazio total, a área útil, eu vou multiplicar esse valor pela vazão em litro, tá? Pela vazão, vamos lá. Velocidade, no máximo 10 centímetros por segundo, então tem que verificar, controlar, não deixar ser maior do que isso, tá? Perda de carga localizada, aí é o seguinte, ó, a perda de carga localizada é a forma que a gente já conhece da perda de carga localizada. Detalhe, essa velocidade vai ser calculada e ela vai ser calculada em metro por segundo com a obstrução de 50% da seção de passagem. Ou seja, eu vou partir do princípio que a seção de passagem, que já não é 100% da área da secção transversal, porque parte dessa área da secção transversal está ocupada pelas barras, a seção de passagem eu vou supor, no pior cenário, que 50% dela está obstruída por folhas, por gravetos, por qualquer objeto, por plásticos, ok? Então, isso daqui, em outras palavras, é um cálculo considerando um coeficiente de segurança real, tá? Eu parto do princípio que da área de vazios, da área de passagem, 50% dela está obstruída, tá? O que vai aumentar essa velocidade. Né? Se eu reduzo a área de passagem, eu aumento a velocidade. Né? Então, nessa hipótese, ainda assim, a velocidade não pode ultrapassar 10. É óbvio que, se eu calculo para essa hipótese e a velocidade deu 9, quando ocorrer a situação de não ter nenhuma obstrução nas grades, a velocidade é menor ainda. Show de bola. Perfeito. Tá? A gente tem que discutir o que ocorre. Tá? E perguntem sobre isso no encontro virtual, ok? Então, vamos lá. Coeficiente de perda de carga em grade é dado por essa forma, tá? É dado por essa forma. Olha só, quem é beta? É um coeficiente que está em função da forma da barra. Eu vou mostrar aqui embaixo. A norma apresenta vários formatos de barra e coloca um beta para cada um desses formatos.
Quem é S? É a espessura da barra. Se a barra for cilíndrica, for circular, é o diâmetro dela, espessura da barra, tá? Quem é B? É a distância livre entre as barras. É a distância entre uma barra e outra. Vou mostrar para vocês. E alfa é o ângulo que eu coloquei para a horizontal, entre 70 e 80. Essa é a fórmula do K. Então, olha só, isso aqui é a figura da norma. Eu dei uma editada na figura, porque em qualquer lugar não dá para enxergar isso aqui direito, né? Então, ó, o S é a espessura. No caso da barra mais comum, que é a barra cilíndrica, está aqui o S, né, que equivale ao diâmetro, ok? Mas que, dependendo da forma da barra, isso aqui não é a altura da barra, não. Isso aqui não é uma barra circular vista de frente, não. Isso aqui é uma barra quadrada mesmo. É uma barra quadrada, tá? Essa figura aqui seria um prisma bem alto, tá? Bom, a barra S, né? A altura da barra e tudo, largura. E aqui é o beta, ó. Tá aqui o beta, tá? Vamos passar para frente, ok? Aí telas, só lembrando que para telas, agora deixa eu ver só uma coisa que eu tô aqui, o K, né? Ok, a forma do K. Para telas, o coeficiente K é dado por essa outra forma, que depende de epsilon. Aí quem é epsilon? É a porosidade da tela, ou seja, é uma razão entre a área livre e a área total da tela. Tá? Que geralmente a área livre é muito maior do que a área total da tela, né? Do que a área de obstrução, que são fios. Tá? E aí, se a malha for quadrada, 1 menos ND ao quadrado. Se for retangular, 1 menos N1 D1, 1 menos N2 D2. Quem é N1 N2? Número de fios por unidade de comprimento. Quem é D1 D2? Diâmetro dos fios. Essa é a fórmula. Então, assim que eu obtenho o valor de K, o coeficiente de perda de carga. Feita essa explanação da teoria, vamos para a questão. Uma questão grande que dimensiona muita coisa. É a última, hein, pessoal? Estamos acabando. Dimensionar uma grade para captação de 20 litros por segundo num ribeirão, utilizando uma caixa de tomada. Eu vou falar também do dimensionamento dessa caixa de tomada, tá? O manancial apresenta regime de escoamento torrencial, olha só, torrencial, em períodos de chuva, com transporte de sólidos flutuantes de grandes dimensões, grade. Tá? As alturas da lâmina d'água mínima e máxima do ribeirão sobre a laje de fundo da caixa de tomada, colocada a 0,4 metros acima do leito dos cursos d'água, são respectivamente 0,3 e 1,2. Vamos mostrar. Então, solução. Primeira especificação, tipo de grade e especificação de suas barras, tá? Olha só, características que foram faladas no enunciado. A vazão é 20 litros por segundo. Poxa, vamos combinar que 20 litros por segundo que vai ser captada é uma vazão muito pequena mesmo, tá? Então, uma vazão pequena, 20 litros por segundo, ok? Somado com a outra característica, o transporte de sólidos flutuantes de grandes dimensões, pede o quê? Grade grosseira, né? Somado ainda com uma outra característica, regime torrencial, somando tudo, grade grosseira. O tipo de limpeza? Manual, mas por quê? Principalmente porque a vazão é pequena, né? A limpeza mecanizada seria um custo muito alto para uma vazão tão pequena, seria mais mesmo uma questão de custo-benefício, tá? Me dê só um segundo, pessoal. Pronto. Ok? Não escureceu demais, deixa assim mesmo, senão a imagem fica escura. Vamos lá, ok? Então, grade grosseira, limpeza manual. Isso aqui é a imagem da nossa grade. A secçãozinha transversal, tá? A largura Bzão total da área das grades, o espaçamento vazio entre uma barra e outra Bzinho, a espessura das barras S, nível da água mínimo 30 centímetros, nível da água máximo 1,20 m. Ok? Tá tudo ilustrado aqui, tá? Vamos para frente. Primeiro passo, né? Primeiro, na verdade, ainda é o mesmo. Ainda estou especificando o tipo de grade. Então, eu recoloquei a figura aqui, tá? E quero fazer alguns comentários, né?
Primeiro, a gente vai adotar, tá? A gente vai adotar, eu não tenho que escolher o diâmetro da grade, né? Como eu estou escolhendo grade grosseira, para uma vazão tão pequena, eu não preciso escolher uma grade grosseira com maior diâmetro, né? Ele tem sólidos de grandes dimensões, mas é suficiente, é uma grade grosseira. Então foi escolhido 3/8, que é 0,95 centímetros, tá? Adoção, ok? Outra coisa, por que grade grosseira, pequena altura, pequena vazão, isso aqui é a justificativa, tá? Outra coisa, o S, eu vou escolher, vou adotar uma seção circular, grade comum, sem mistério, fácil de fazer, encontra no mercado. Então a espessura é o diâmetro dela, ok? Adoção mais uma vez. Que material? Aço. Aço carbono é aço, tá? Barras são feitas de aço. Só que com pintura anticorrosiva, que vai ficar mergulhada na água, né? Então é aço com pintura anticorrosiva, tá? São critérios do dimensionamento. Outra coisa, aqui eu coloquei uma ilustração só para mostrar a inclinação. 70 a 80 graus, escolhe 70, porque pequena vazão, tá? 70 graus é suficiente, né? Pequeno espaço, né? Quanto mais inclinada, quanto mais declinada, se bem que 70 é um ângulo mais deitado, né? Tem espaço. O livro escolheu 70 graus, aqui fica a seu critério, tá? Você vai escolher outro se houver alguma condição ali de tamanho que impeça, tá? Bom, e o espaçamento, tá? A gente optou por 10 centímetros. Por que 10 centímetros, professor? Eu ainda não tenho essa noção. Esse espaçamento ele é em função dos sólidos que você acredita que vão colidir, ser detidos entre as barras, tá? Então, se é uma grade grosseira, 10 centímetros entre as barras é um tamanho adequado. O professor poderia escolher 8? Poderia. Poderia escolher 5? Poderia. Tá bom? Então é em função disso, são adoções que você tem, né? Na engenharia civil, ela não é uma ciência exata, é uma ciência de tomada de decisão. Então você adota, tá? Bom, feitas essas adoções, qual é a área útil mínima da grade? Opa, olha só, a área útil é a área de vazios, né? Se eu pegar aqui, seria a área da parte branca, não é a área da parte verde, tá? É a área de vazios. Como é que eu calculo essa área útil? Olha só, aí eu coloco aqui, ó, considerando a área de abertura das grades mínima de 1,7 cm² por litro por minuto. E a velocidade máxima é condição de contorno, 10 centímetros por segundo. Então, como a minha vazão é 20 litros por segundo, né? 1 minuto a 20 litros a cada segundo é 1 minuto, é 20 litros vezes 60 segundos, né? 20 vezes 60, 1.200, dá 1.200 litros por minuto. Eu só fiz converter para litro por minuto para adequar a essa unidade, tá? E aí eu tenho o seguinte, ó, como é 1,7 cm² por litro, mas são 1.200 litros por minuto, então eu vou ter uma área aí de 0,204 metros quadrados. Repito, isso é a área da parte branca, é a área útil, tá? Isso é a área útil. E aí eu faço aqui uma verificação da velocidade, ok? Como? Para essa, que é igual a V, a equação da continuidade. Essa equação é igual a arroz e feijão, tá em tudo aqui, na mesa da engenharia hidráulica, na mesa do brasileiro, tá? Então, V igual a Q sobre A. V útil é Q sobre A útil, né? Como a vazão é 20 litros por segundo, né, que é 0,02 metro cúbico por segundo, dividido pela área útil, 0,204, dá 0,098 metro por segundo, 9,8 centímetros por segundo, que é inferior a 10. Se é inferior a 10, ó, joinha. Professor, se desse mais, se desse superior, o que é que eu ia ter que fazer? Se desse superior, quanto maior essa área, menor a velocidade. Aí eu teria que aumentar essa área. Aí eu teria que aumentar essa área às custas de quê? Reduzindo a espessura, por exemplo. Tá? Aumentando o espaçamento, por exemplo. Reduzindo o número de barras. Entendem, pessoal? É um dimensionamento. Você vai dimensionar o número de barras, a espessura das barras, o espaçamento entre elas. Então, se a velocidade ficou maior do que o permitido, do que 10,
Eu tenho que reduzir. Para reduzir a velocidade e a área útil são inversamente proporcionais. Eu tenho que aumentar a área útil. Como é que eu aumento a área útil? Ou aumentando o espaçamento, ou reduzindo a espessura, né? Ou mantendo o espaçamento e mantendo a espessura, mas reduzindo o número de barras, o que implicaria em aumentar o espaçamento, ok? É um dimensionamento, é você que vai dimensionar, tá? Mas aqui deu um ok, 9,8 é menor que 10, está de boa, né? Vamos para frente então. Terceiro passo, largura útil mínima. Largura útil é a largura dos vazios, lembrando, tá? Aí eu tenho, é uma forma de área, né? A área é base vezes a largura, né? Então, quem é a área útil? Quem é a largura útil, perdão? É a área útil sobre a altura mínima, né? Que é 0,3 sobre... tentando me lembrar de onde é que eu tinha... altura mínima do nível da água. Tá? Então, no caso da água, veja que eu estou dimensionando para a hipótese de a água estar no nível da água mínimo. Qualquer nível da água superior a isso, não vai ter problema. Então, eu também dimensiono para o nível da água mínimo. Tá? Então, a largura útil é a área útil, que é para aquele nível da água mínimo, dividido pelo nível da água mínima. Então, a largura útil é 0,68 metros. Ou seja, eu vou para frente, que na figura aparece. Considerando o nível da água mínima, ou seja, do meu braço para baixo, essas partes brancas têm que ter somadas uma largura de 0,68. Ok? Bom, então qual é o número mínimo de barras? Ó, com o suporte da questão, da figura, eu coloquei a figura aqui, para mostrar que o número mínimo de barras é o seguinte, ó, é n-1 vezes B. Por quê? Porque, olha só, conta comigo aqui, ó, eu tenho vamos fazer o seguinte, como essa imagem aí está poluída e está pequena, eu vou fazer o seguinte, entre duas barras sucessivas, eu tenho quantos espaçamentozinhos B? Eu tenho 1, né? Então, se eu colocar, para duas barras, eu tenho um espaçamento, barra, espaçamento. Se eu colocar uma terceira barra, eu tenho 2 espaçamentos, né? Então, para 3 barras eu tenho 2, para 4 barras eu tenho 3, ou seja, para n barras eu tenho n menos 1. Por isso que a largura útil é n menos 1 vezes o valor dela, B. Né? Ou seja, essa largura útil é a soma desses espaços aqui, ó, desse com esse, tá? Então, n menos 1 vezes B, que eu já tenho o valor de B. Então, isolando o n, tá? Resolvendo essa equação para isolar o n, fica B sobre U mais 1. Perdão, BU sobre B mais 1. BU é 0,68. E o B é 0,1, 10 centímetros, que eu tinha escolhido. Se eu tinha escolhido 10 centímetros, deu 7,8 barras. Eu vou arredondar para quem? Para 8 barras. Então, vou ter um gradeamento com 8 barras. Ok? Estamos chegando lá. E aí, largura total mínima da grade. Aí agora é o Bzão. Aí agora, de novo, a figura, agora eu quero isso aqui, ó. Quem é o Bzão? O Bzão vai ser a parte de vazios mais a parte verde, né? Ou seja, vai ser o número de barras verdes, ou seja, 8 barras vezes a espessura somado com os vazios, que é n-1 vezes B. É a largura preenchida, né, por tubulação, mais a largura de vazios, que é a largura útil. Tá? Aí lembrando que o diâmetro, né, de cada barra é 3/8, que é 0,95, que o espaçamento é 10 centímetros e o número de barras é 8. Então eu venho para cá, ó, o meu B deu 77,6 centímetros, né, que dá
aproximadamente 0,78 metros, que é menor do que 80 centímetros. Então, ok. Então, meu B ali deu 80 centímetros. Vou dimensionar essa largura, tá? Então, meu B aqui deu 80 centímetros, tá? Então, assim eu dimensiono essa área de concreto com a largura de 80 centímetros, tá? E, finalmente, a altura da grade, né? A altura da grade, olha só, ela está em função do nível da água máximo, né? Porque ela tem que reter líquido enquanto tiver água. E também está em função da borda livre. Eu vou mostrar para vocês. Então, o nível da água máximo é 1,20 m. E eu vou considerar, acima desse 1,20 m, mais 20 centímetros aí. Livre, subindo, aparecendo. Por segurança. Borda livre é a parte da barra que está acima do nível da água máxima. Ok? Então, eu adoto essa borda livre. Então, eu adotei como 20 centímetros. Então, eu vou ter aí a altura da grade, HG, como sendo 1,20 m mais 20 centímetros, 1,40 m. Tudo isso aqui faz parte do cálculo. Essa questão tem maior cara de que cai na prova, né? Aliás, essas três questões têm maior cara de que cai na prova. Bom, sétimo passo, dimensões úteis da caixa de tomada. Agora vamos falar da caixa de tomada. Olha só, a caixa de tomada é uma variante da alternativa com tubulação e tomada. Ou seja, a primeira questão que eu fiz hoje é uma questão que tem uma tubulação, e dessa tubulação ela manda para uma caixa, que não é mais uma caixa de tomada, é mais um poço de sucção. A caixa de tomada é quando eu tenho a água vertendo para essa caixa. Eu vou mostrar aí, tá? É quando eu tenho a água vertendo para essa caixa. Então ela é empregada em que ocasião? Qual é o meu critério para definir se eu coloco uma tubulação e um poço de sucção ou se eu coloco uma caixa de tomada? Quando o curso d'água tem regime torrencial rápido durante a chuva. Quando tem correnteza, quando tem velocidade. Tá? Colocando em risco a estabilidade de tubulações instaladas no seio da massa líquida. Por quê? Porque a velocidade da água exerce força sobre a tubulação. E mesmo ancorada, vai ter uma hora que a água mora em pedra dura, tanto bate até que fura, né? A tubulação pode entrar em colapso. Então, ao invés de, nessa hipótese, ao invés de mergulhar uma tubulação dentro da massa líquida, do manancial, eu faço a água verter para um local mais calmo e ela vai verter para uma caixa de tomada, tá? Pela possibilidade de colisão desta com sólidos pesados, transportados pelo curso d'água durante forte chuva e tal, ok? Então a ideia é evitar que aquela tubulação da primeira questão fique exposta a qualquer objeto que está sendo arrastado pelo manancial, tá? E aí eu tenho aqui uma caixa de tomada, ó. Olha aqui, a grade, isso daqui é a caixa de tomada, que é essa, ó. Aí da caixa de tomada, que é onde está a grade, ela vai para uma tubulação e cai no poço de sucção. E só aqui que vai ser bombeado. A elevatória está aqui, ok? Bom, já entendemos o que é uma caixa de tomada, então a parte da grade mesmo já foi, né? Dimensões da caixa de tomada. Então, olha só, eu coloquei aqui de novo, e essas dimensões estão em função de algumas coisas. Por exemplo, as dimensões da grade, lógico, né? Ela tem que ter uma largura no mínimo igual à largura da grade e tudo, né? Da topografia do terreno, do diâmetro ou das dimensões do canal, tá? Vamos para frente. Então eu tenho aqui, ó, essa tubulação, eu estou admitindo, porque nessa questão eu não calculei, o diâmetro dessa tubulação aí, a tubulação que sai da caixa de tomada e vai para o poço de sucção. Estou admitindo que ela tem um diâmetro bem grande até. Estou colocando aí um efeito tampão, um diâmetro bem grande, 200 milímetros, tá? Admitindo que ela tem 200 milímetros, admitindo ainda que o relevo bem aqui, o ponto mais alto dele, está 25 centímetros acima do nível da água, para quê? Para eu dimensionar a altura, para eu saber o quantitativo ali de concreto, né? Então, admitindo que tem 25 centímetros a mais que o nível da água, e aí eu tenho aqui a minha altura, ó. Então, na altura eu resolvi considerar o nível da água, que é 1,40 m, né? Eu não me lembro se no enunciado da questão é 1,40 m, 1,20 m ou 1,50 m, agora complicou, tá? Qualquer coisa, se houver alguma incongruência no encontro virtual, você me fala, que é só questão de
estou elaborando ali o material e às vezes nem confere os valores, tá? Então, supondo que o nível da água máxima é 1,40 m, que eu acho que nessa questão aqui é 1,20 m, tá? Mas supondo que seja 1,40 m, fica 1,40 m mais 30 centímetros, 1,70 m. Por que 30? Porque eu considerei 25 centímetros e mais 5 centímetros para poder ficar um batentezinho de concreto acima do terreno, 5 centímetros, ok? É um acabamento, coloca 30 centímetros e não só os 25 a mais. Professor, se essa altura a mais fosse 40 centímetros, eu colocaria isso aqui 45 centímetros a mais. Então essa daí é a altura da minha caixa de tomada, tá? Uma outra coisa, a largura frontal, né? A largura da caixa de tomada que fica de frente para o manancial é dada pela largura das grades, né? O B, que é 78 centímetros ali, né? Mas que tem que ser no mínimo 60 centímetros. Então, se tiver dado menor do que 60 centímetros, você usa uma caixa de 60 centímetros e refaz o cálculo das grades colocando mais grades para preencher essa largura, tá? Então, 78 centímetros e a largura lateral, né? A largura lateral da caixa de tomada, ó, a largura lateral. 60 centímetros. Aqui está dizendo o seguinte, ó, qual é a condição que a norma coloca? O mínimo é 60 centímetros para permitir a construção e a manutenção da caixa, com altura de até 1,5 m. Aqui ele se refere, pessoal, a uma normalização que existe da caixa de areia, que relaciona a largura da caixa de areia com a altura. Então ele se refere a isso, tá? Então está tomando por base isso daí. Então, no mínimo 60 centímetros para a altura de até 1,5 m, tá? 1,40 m é menor do que 1,5 m, tá? E aí, beleza, então tá aí minhas dimensões. E finalmente, o último passo, a perda de carga na grade. Ora, não precisa ser gênio para saber que a perda de carga que se tem na grade é muito pequena, né? Mas lembra do K que nós calculamos? Na verdade, nós vamos calcular aqui, tá? Ó, então, olha como é que eu fiz esse slide, ó. A perda de carga é uma perda de carga localizada, tá? Somatório de K é 2 sobre 2G, né? Só que eu não tenho o valor do K. Então eu venho para a fórmula do K das grades, né? Só que para a fórmula do K das grades, aí eu venho aqui para a figura, né? Venho aqui para a minha figura, para eu ver quem são o meu B, o meu S, principalmente o meu beta. Como eu escolhi uma grade cilíndrica, o beta é 1,79, é esse valor aqui. Então tá aí o beta 1,79. Eu vou pegar esse beta e trazer de volta para cá. Só que, lembrando, que o S, a gente já tinha escolhido o diâmetro da grade, 0,95, o B, o espaçamento, 10 centímetros, e o ângulo, 70 graus. Então, eu já tenho esse, né? Não, esse, faltava o beta. Agora sim, eu aplico todo mundo aqui, descubro o valor de K, que é 0,0735. Para quê? Para trazer para cá. Só que olha o detalhe que eu vou colocar aqui, ó. Olha o detalhe, ó. Essa velocidade é considerando uma obstrução de 50% da área útil, que eu tinha comentado lá atrás, tá? Então, é calculado assim, ó. V é igual a Q sobre 0,5, 50%, né? B vezes H mínimo. Tá? É equação da continuidade, mas considerando a área útil para o nível da água mínimo, tá? Então, 0,5, vazão 20 litros por segundo, a base, o Bzão, né, 0,78 e a altura mínima 30 centímetros. Então, a velocidade é 0,171. Tá? Ou seja, o que eu fiz aqui foi multiplicar isso daqui por 0,5. Tá? E aí eu trago para cá, ó, somatório de K, que deu 0,0735, o V, 2G, morreu Maria para A, né? Então, ΔH deu 0,11 milímetro por metro de coluna d'água, viu? Porque é 0,00010927 metro de coluna d'água. Aqui, transformando para um número mais aceitável, deu 0,11 milímetro. Pessoal, 0,11 milímetro não é 0,1 metro não, que seria 10 centímetros.
é 0,1 milímetro, é 11% de 1 milímetro. É uma perda de carga insignificante. Insignificante, tá? Mas, de qualquer maneira, está aqui o cálculo da perda de carga na grade, ok? Então, com isso daí, a gente termina a resolução da terceira questão, tá? Eu tenho aqui uma quarta questão, que é de caixa de areia, que eu não vou fazer porque eu já fiz uma na outra aula. Então, essa daqui vai ficar para vocês, tá? Aí tem aqui, aqui já é o exemplo 5, já é outra questão, tá? Da caixa de areia o 4. E no 5 aqui, é uma outra questão também para dimensionar a captação. Porém, pessoal, aí ele está falando de NPSH. E NPSH, para eu falar para vocês, essa questão nem é difícil, mas eu precisaria estar lá no capítulo de elevatória, ter passado por adutora, tá? Aí tem aqui o modelo do poço de sucção, com as distâncias, as profundidades mínima e máxima, em função do diâmetro, tá? Que em poço de sucção você tem que respeitar no mínimo meio diâmetro, né? No mínimo meio diâmetro da tubulação de sucção, para não puxar lodo, né? De distância. E a submergência é da boca da tubulação até o nível da água mínimo, tá? Com submergência de no mínimo 3 vezes o diâmetro também, para evitar o vórtice, que é a entrada de água. E aí ele fala do NPSH, né? Isso daqui é a ilustração em planta e em corte. E aí isso aqui é tudo que ele pede, ó, certo? Mas essa questão eu não vou fazer agora, porque essa questão fica lá para o elevatório, quando a gente for ver lá, tá certo? Então eu me despeço de vocês para esse capítulo 5, um forte abraço, invistam nessas duas últimas aulas, que essas duas últimas aulas foram feitas com muito capricho. Salve a bola!